investido dos poderes que esse aparato tecnológico me confere, eu vou convidar a todos, nesse instante, a escutar a palestra do professor Dilson Ferreira da Cruz, com a qual a gente conclui, então, essa primeira jornada do Meninapol de Semiótica 2024, 22ª edição do evento. Então, com grande alegria, nós recebemos hoje o nosso colega Dilson Ferreira da Cruz. Não vou ficar entrando em detalhamento a respeito do currículo, porque seria uma tarefa extensa e nós temos o tempo limitado pelo tempo que nós, enfim, tempo disponível para nós até o nosso teto de horário. Então, Dilson, de todas as maneiras, Dilson é doutor em Semiótica e Linguística Geral, aqui mesmo, pelo programa do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, foi orientando do nosso querido professor Isidoro Blickstein. Isso é currículo, isso é marca de qualidade. E, então, enfim, e sempre Dilson ao nosso lado, por perto, junto, realizando coisas e respondendo positivamente aos nossos convites. Recentemente, Dilson e eu mesmo demos juntos um curso de pós-graduação sobre a semiótica e o tempo, no primeiro semestre deste ano. E, então, ao mesmo tempo, quero apenas lembrar duas coisas muito rapidamente antes de passar a palavra ao Dilson. Dilson tem uma intensa atividade, não apenas como semioticista, mas, ao mesmo tempo, semioticista tradutor. E tradutor de textos importantes para o domínio da semiótica. A gente está falando da pessoa que traduziu, que realizou a edição em português do livro de Greimas sobre o sentido 2, fez uma linda edição brasileira, prefaciada pela Diana Luz Pessoa de Barros, e isso já há alguns anos atrás. Muito mais recentemente, o Dilson que vem traduzindo também em arroubos mais ousados ainda, traduzindo grandes obras da literatura francesa em português, em especial, como bom semioticista que é, na mesma tradição de Denis Bertrand e outros semioticistas, traduz Émile Zola, e Denis Bertrand é um estudioso de Émile Zola desde a primeira hora, e Dilson também, não apenas estudioso, conhecedor da obra e tradutor de vários textos, alguns dos quais até então inéditos em português, que o Dilson tem empreendido de traduzir para a nossa língua. Mas, recentemente, o Dilson realizou a tradução de um importante livro que foi organizado pelo colega Amir Biglari na França, livro intitulado Entrevistas Semióticas, Entretiens Semiotiques, e, enfim, tem toda uma saga tradutória ao redor desse livro que eu vou deixar relatar pelo principal envolvido e pela pessoa que empreendeu essa realização em prol da tribo semiótica de língua portuguesa, porque, enfim, graças a isso, temos o livro disponível. Comprem. Obrigado. Então, tá bem. Sem maiores, Dilson, você tem a palavra. Obrigado, Ivan. Bom, primeiro eu queria agradecer aos organizadores pelo convite para estar aqui falando no 22º Meninapol, e de maneira muito especial ao Ivan, porque foi o Ivan que me permitiu justamente traduzir o Entrevistas Semióticas, sobre o qual eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Isso foi em 2018, o Ivan me falou desse livro que eu não conhecia, me falou da importância dele para a semiótica, e pelo que ele me falou eu concluí imediatamente e aceitei o desafio que ele me fez. Não foi um desafio, na verdade, foi um convite para a tradução. E daí, como em toda boa narrativa, eu me vi logo
as voltas com 3 provas, né, que é o número geral das provas que o sujeito enfrenta. A primeira delas foi a tradução, né, porque além de ser um grande livro, né, o Entrevistas é um livro grande, né. Pode rodar, por favor, esqueci de falar. Ele é um livro grande e às vezes ele é um livro bastante difícil. A segunda, a segunda prova foi conseguir os direitos autorais da Lambert Lucas, né? E ela não queria ceder, ela queria vendê-los, o que é compreensível, mas ninguém, nenhuma editora pagaria pelos direitos de um livro de semiótica atualmente aqui no Brasil. Mas finalmente, depois de muitos anos de conversa, finalmente a Lambert Lucas cedeu os direitos e eu pensei comigo, bom, agora é fácil, né? É só publicar. Mas nenhuma editora se interessou em publicar o livro, então só me restou como alternativa recorrer ao antidestinador por excelência, né, que é a Amazon. E então eu publiquei o livro pela Amazon, que foi uma tarefa também muito difícil, porque além da tradução propriamente dita, coube também a revisão, a diagramação, enfim, todo o processo produtivo. E eu dei muita sorte, porque o Ivan também me salvou de umas gralhas imensas que tinham ficado, e certamente ficaram outras, pelas quais eu peço a condescendência de vocês. Mas sempre que vocês encontrarem uma voando, e certamente vocês vão encontrar, me avisem que eu tento dar um jeito nela. Bom, há cerca de 10 anos, mais ou menos, eu concluí a tradução sobre o sentido 2. E foi um trabalho muito difícil, né? Tinha a questão da responsabilidade pela importância do texto e também pela dificuldade, que não era menor. Agora há pouco o Valdir citava a questão da cólera francesa, né? Do pai né? Nenhum pai se encolerizaria Bom, vocês entenderam, com um filho no Brasil, né? Na França sim. Então uma das dificuldades foi justamente no capítulo sobre a cólera fazer essa tradução. E acontece que eu já tinha lido sobre o sentido 2, eu utilizei várias vezes na minha tese, então eu achei que eu conhecia o livro. Não, conheço o livro, né? Não é novo para mim. Mas, na verdade, a tradução foi muito mais difícil do que eu imaginava. Mas, assim, muito mais difícil do que eu imaginava, né? E daí eu fiquei assim, incomodado com a minha dificuldade, até que eu encontrei um depoimento do Paulo Fabre justamente aqui no Entrevistas Semióticas. Eu vou ler aqui para vocês o depoimento deles. Trabalhei com Barthes, mas ele não estava muito satisfeito com a minha contribuição. Ele me aconselhou a seguir Greimas, pois acreditava que Greimas estava mais próximo do que eu procurava. O senhor não tem verdadeiramente gostos literários. Vá para Greimas. Então, na época, 1966, fui seguir o seminário de Greimas, em que ele expunha o livro que se intitulava Semântica Estrutural. Eu disse para mim mesmo, como meu amigo Italo Calvino observa sempre, não compreendemos uma coisa enquanto não a traduzimos. Então, traduzi o Semântica Estrutural para o italiano, e não foi nada fácil. Então, para mim, foi um imenso consolo descobrir que o Paulo Fabre, ninguém menos que ele, teve que traduzir o Semântica Estrutural para o italiano para conseguir entender o texto. Mas veja, a tradução é justamente isso, né? Ela permite e exige uma outra compreensão do texto, né? Um entendimento mais aprofundado da matéria, porque a tradução é, antes de mais nada, um exercício de exegese, né? De interpretação. E ela exige, e o tradutor, por sua vez, antes de ser tradutor, ele é leitor. Mas ele tem que ser um leitor que cria alguma intimidade com o texto para que ele possa compreendê-lo, não apenas na letra, mas também no espírito, como diz o Berman. Bom, mas o fato é que mesmo tendo traduzido sobre o sentido 2, eu preciso confessar aqui para vocês, e que não saia desta sala, que há passagens que eu não sei se eu entendo corretamente, que eu tenho uma compreensão melhor do que eu tinha antes, mas eu não posso dizer, não, isso daqui é tranquilo, é muita coisa. E eu ficava incomodado, porque justamente o texto do Greimas é um texto, na maioria das vezes, bastante claro, bastante preciso, mas que algumas vezes ele se torna meio turvo, justamente em função, ou talvez em função, das interpolações que ele introduz no seu texto, justamente para torná-lo mais
preciso, né? Mas, enfim, mesmo assim, isso me incomodava. Até que eu encontrei um depoimento do Cortès, aqui também, no Entrevistas Semióticas. Diz ele, o Cortès: quando todas as fichas ficaram prontas, ele se refere aqui às fichas manuscritas, nas quais eles anotavam os verbetes dos dicionários, né? Tudo à mão. Ele conta que eles guardavam as fichas numa caixa de sapato. Bom, muito bem, quando as fichas ficaram prontas, tal como se encontra em nosso livro, ou seja, no dicionário, Greimas, que tinha alguma dificuldade na redação em francês, pediu-me que eu cuidasse da redação final, o que tinha a vantagem de homogeneizar o texto. Então veja, quando eu li isso, assim, puxa, então há uma pretensa explicação para a minha dificuldade sobre o sentido 2, quando o dicionário sempre me pareceu muito mais tranquilo, né? E talvez a culpa justamente disso seja do Cortès, e talvez a redação do Greimas realmente fosse um pouco difícil, a ponto deles, em conjunto, o próprio Greimas e o Cortès, chegar nessa conclusão: olha, você dá a redação final para que o texto fique homogêneo e mais fluido. Mas o fato é que, apesar de terem sido anos de um convívio tenso com Greimas, tenso no sentido Zilberbergiano do termo, porque foi um texto difícil, quando eu acabei, eu fiquei muito feliz, é claro, mas também houve uma certa disforia, porque eu me dei conta de que nunca mais eu teria o mesmo convívio que eu tive com Greimas, né? Acabou e provavelmente nunca repetiria isso. Quando eu comecei a tradução sobre o sentido 2, o desafio era diferente. Eu não estava mais diante de um único narrador, mas de 22 narradores diferentes, cada qual com o seu jeito de falar, com o seu estilo, e que era preciso preservar o jeito de cada um, a oralidade, porque o texto tem uma carga grande de oralidade, porque justamente as entrevistas, não todas, mas a grande maioria delas, foi feita pessoalmente, né? Gravador ali, enfim. Então é um texto que tem uma marca oral que a gente precisava manter. Agora, não foi só com os discípulos de Greimas que eu convivi. De fato, eu não tinha mais a voz do Greimas, não tinha mais o texto dele. Mas, pelas duas passagens que eu citei, já deu para vocês perceberem que o Greimas, apesar de não ser, evidentemente, um entrevistado, ele se faz presente no livro inteiro. Então, dos 22 entrevistados, todos citam Greimas. E daí, quando eu preparava esse texto, eu me lembrei justamente do Formação da Literatura Brasileira, né, do Antônio Cândido. E que o leitor talvez pegue esse livro, que é um monumento, e vai ao índice e procura pelo nome do Machado, e não tem Machado. Daí ele provavelmente fica decepcionado, porque fala assim, puxa, mas como pode uma formação da literatura brasileira sem o maior escritor brasileiro? Daí ele vai lá na introdução e acha uma explicação do Antônio Cândido, que eu vou pedir licença para vocês para ler. Diz o Cândido: outra falha, me parece agora, outra falha do livro, é a exclusão do Machado de Assis romântico do estudo da ficção, que não quis empreender, como se verá, para não seccionar uma obra cuja unidade é cada vez mais patente aos estudiosos. Caso o livro alcance uma segunda edição, pensarei em sanar estas e outras lacunas. O fato é que Antônio Cândido nunca introduz Machado em Formação da Literatura Brasileira, em nenhuma das edições seguintes. Mas se o leitor pegar o segundo volume, especialmente, ele vai ver que Machado está lá o tempo todo. E praticamente não tem capítulo do segundo volume que o Machado não seja de alguma forma citado. Ou seja, o Machado não está, mas está na Formação da Literatura Brasileira. E eu pensei que com Greimas acontece alguma coisa semelhante, mas oposta. Na formação da literatura brasileira, é como se todos os autores brasileiros, sua produção fluísse para Machado, que recebe esta herança e com ela faz uma literatura que é absolutamente nacional, porque traz as marcas dos seus predecessores, mas é também uma literatura universal. Com Greimas acontece mais ou menos o oposto. Os seus discípulos recebem esse manancial e, com base nisso,
eles vão construir uma outra semiótica que tem uma diversidade, essa é uma das riquezas do livro, de objetos de linha de pesquisa muito grande. Então é como se fosse um rio que se bifurca em N braços. Então veja, há aqueles nesses livros, como Bertrand, como Curtés, como Brandt, que reafirmam a importância de Greimas nas suas carreiras. Outros, como Rastier, como Fontanille, também reconhecem essa mesma importância, mas fazem aqui e ali alguma ressalva, muito tênue, é verdade, a Greimas. Há aqueles que não conheceram, que pouco conviveram com Greimas, como Anne Bayard, como François Jost, mas cujos trabalhos guardam muito claro as marcas de Greimas, a digital dele mesmo. E aqueles, como Coquet, que consideram Greimas superado, mas que não conseguem apagar as marcas da sua produção, a herança recebida de Greimas. E aí há uma expressão do Landowski, que ele diz que o nome do pai continua a ser o do parricida. Né? Não adianta matar o pai, porque você carrega o nome dele junto. Eu vou ler para vocês o testemunho dele. Ele é um pouquinho grande, mas eu acho que vale a pena. Diz ele: o que é de comum entre nós, os entrevistados, e dá a nossos trabalhos um jeito de família facilmente reconhecível, apesar de todas as divergências, é o fato de todos termos partido da mesma teoria standard, a do dicionário, exercendo sobre ela um olhar crítico, mas cada um tomando como base de apoio um ponto crítico diferente. Sabendo que no plano intelectual a forma do que é possível propor de novo em dado momento depende do que se começa a contrapor, nada há de espantoso que, vistos de fora, continuássemos a parecer, tanto quanto somos, até em nossas lutas fratricidas, igualmente greimasianos. Pois ao mesmo Pai, como se diz, que acreditamos ser necessário, ainda que por vias bem diferentes, matar para inovar. Proto, cripto, neo ou pós-greimasianos, greimasianos renegados ou arrependidos, pouco importa. É por boas razões que esse epíteto nos cola a pele. Alguns tentaram se lavar dele como de um estigma. Trabalho perdido. O nome do pai continua a ser o do parricida. Da minha parte, em todo caso, sempre assumi essa ascendência. Fiel na infidelidade. São meus riscos e perigos, mas com certo orgulho. Essas palavras do Landowski poderiam estar até no prefácio do livro, porque é justamente isso que a gente encontra. Né? Como se fosse a polifonia de uma família em que todos os membros concordam e discordam muito, mas que não os impede de construir um grande painel, aliás, talvez seja isso que os possibilite, do que é a semiótica hoje. Então, o que a gente tem, e acho que é uma coisa muito legal, é que a gente tem a oportunidade de ver a semiótica se construindo pela narrativa desses próprios semioticistas. E o próprio livro mostra esse percurso se construindo, onde que os entrevistados, como os entrevistados passaram a trabalhar com a semiótica, em que momento eles estão das suas pesquisas, para onde eles imaginam direcionar os seus trabalhos. Então, para mim, pelo menos uma coisa bacana é que você tem, lado a lado, uma narrativa da construção de um objeto, meio que, estou forçando um pouco a barra, mas um pouco na linha do capítulo sobre os acidentes em ciências humanas do Greimas, mas é justamente isso que a gente vê, a ciência se construindo, e isso, ao mesmo tempo, com algumas narrativas pessoais que eu acho que são muito interessantes. Né? Então eu vou contar rapidamente uma aqui, uma das que eu acho mais divertidas, que é a do Ivan da Harris. Ele conta que no final da vida o Greimas estava ficando surdo e pediu a ele que procurasse um especialista, né, um otorrino. E o Daho Harris tem conhecimentos na área médica, etc., e indicou para ele um especialista. E no dia da consulta, vai com o Greimas até o consultório do médico, o Greimas entra e ele fica sentado esperando. Então ele conta o que se passou em seguida. Como a consulta demorava consideravelmente, aproximei-me da sala e ouvi claramente Greimas
usar a tela luminosa que serve para visualizar as radiografias para dar um curso rápido de semiótica para o médico estupefato. Né? Então, quer dizer, tudo indica que o Greimas ele dormia com a semiótica, acordava, tomava café, almoçava e jantava semiótica. E isso pode ser uma alegoria, mas é também a pura verdade. E um outro depoimento do Cortés esclarece a origem de um texto bastante famoso de Greimas. O Cortés conta que Greimas havia adquirido uma casa nova nas redondezas de Paris e que depois o convidou e a família para conhecer a casa nova. Daí diz o Cortés: sorrindo, Greimas mostrava a sala que outrora abrigara uma boa dúzia de vacas. Com as reformas encerradas, ele nos convidou, minha esposa, eu e nossos 2 filhos mais velhos, para almoçar. A partir desse momento, os convites se fizeram nos 2 sentidos. E um dia minha esposa serviu a sopa ao pistu. Ele levou o livro de cozinha onde figurava essa receita e propôs um pouco mais tarde uma análise que foi publicada num dos primeiros números da Acte Semiotique. E sobre o sentido 2, como vocês sabem. Né? Veja, a gente espera que alguém que pegue um livro de receita emprestado leve para casa para testar a receita. Eu não sei se o Greimas chegou a fazer isso, mas o que a gente sabe é que as receitas de Madame Cortés ficaram famosas não pelos pratos que o Greimas eventualmente preparou com ela, mas pela teoria que ele elaborou e que depois tanta importância teria, por exemplo, para a semiótica intensiva. Mas é interessante a gente contrapor esse momento da semiótica com os primeiros anos dela, quando, justamente após o maio de 68, segundo o Fontanille, a preocupação dos semioticistas era fazer com que nenhum símbolo, nenhum valor pudesse escapar à análise crítica e que os cidadãos, assim alertados, pudessem resistir à manipulação social e aos engodos da sociedade de consumo. Veja, Greimas teve esse papel crítico, mas na época Barthes teve muito mais do que Greimas. E a gente sabe que Barthes, nesse momento, estava com Greimas fundando, construindo a semiótica. E, de fato, Barthes é citado de forma com admiração, né, por 15 dos 22 entrevistados. Não é? E eles estiveram juntos, como a gente sabe, em Ankara, em Alexandria, e depois Barthes esteve junto com Benveniste, com Coquet e com Greimas na fundação do Círculo Semiótico de Paris. Estiveram juntos na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais e assim vai por aí afora. Agora, eles eram muito diferentes um do outro. Né? E quem fala isso justamente é o Pierre Boudon, que foi aluno deles e conviveu com ambos. Eis o que ele fala. Tudo os diferenciava. Suas personalidades, estilos de abordagem, seus auditórios. A diferença pode ser resumida numa denominação. Semiologia no caso de Barthes, semiótica no de Greimas. Com Barthes estávamos em uma reunião de afins, dos que recebiam uma fala, dos eleitos que partilhavam uma palavra. E é preciso dizer que Barthes era mestre na matéria. Com Greimas eram antes discípulos, guardiões de uma ortodoxia que era transmitida doutamente, e é preciso dizer que a exclusão era fácil. Havia aqueles que faziam parte do primeiro círculo e outros que simplesmente eram admitidos para escutar. Com Barthes havia uma assembleia fluente, ao passo que em Greimas havia uma escola, uma teoria, um método, uma transmissão. Enfim, um recusava a noção de ciência como positividade, e outro em nome de uma dialética antiga, ao passo que o outro reclamava para si em nome de uma disciplina. Então, o que a gente observa é que Barthes vai ficar associado à semiologia e Greimas, de fato, à semiótica. Muito embora esta distinção, a relevância dessa distinção não seja algo unânime. Né? A Anne Ernaux, que também é uma das entrevistadas no livro, conta que por muito tempo o Benveniste tentou separar
semiologia e semiótica e colocar cada uma na sua caixinha. Mas não deu certo. Tanto que até hoje, em muitas universidades, as pessoas utilizam semiótica e semiologia como sinônimos. Muito embora a gente tenha também aqueles que procuram diferenciar uma coisa da outra. Então, o Coquet, por exemplo, afirma que a semiologia proporia uma descrição de sistemas de signo, ao passo que a semiótica se dedicaria a uma descrição dos sistemas de significação. Outro que vai abordar essa questão, que está no livro, é o Klinkenberg, que é um pouquinho mais explícito. E ele vai dizer: alguns, de fato, deram demasiada importância à palavra de ordem de Ferdinand de Saussure, para os quais o que ele chamava de semiologia devia assumir a tarefa de estudar a vida dos signos na vida social. Outros direcionaram suas forças para descrever os mecanismos das linguagens, recusando toda articulação destas com o real e orientando-se, desde então, para um formalismo racionalizante. Mas o importante é notar que, para uns e outros, a língua não era mais que uma linguagem entre as demais, e era preciso estabelecer as leis que regem esse conjunto. E o Klinkenberg vai dizer que, nos trabalhos dele, nos livros, enfim, nos textos que ele produz, ele adota sempre o nome de semiótica. Mas a cadeira dele, na Bélgica, ele é belga, é justamente de semiologia da retórica. Só para dizer que, para ele, tanto faz uma coisa quanto outra. Outro que também tem o mesmo raciocínio é o François Jost, que diz que quando o Biglari pergunta para ele: mas escuta, por que você usa semiologia em vez de semiótica? Que é uma pergunta que ele faz para alguns. Ele diz o seguinte: quando eu quis dar uma forma teórica às análises de filmes que eu tinha feito no início dos anos 70, voltei-me para o campo que me parecia mais bem constituído, mais sólido. E este campo era aquele cujo perímetro Christian Metz tinha traçado sob o nome de semiologia do cinema. Em seguida, quando fui traduzido para o italiano ou espanhol, em toda parte que eu utilizava os derivados de semiologia, traduziam semiótica ou semiótico. Tudo isso para dizer que não atribuo grande importância ao que é, para mim, uma questão apenas de vocabulário. Mas, enfim, o que eu queria dar também para vocês é uma visão mais geral do livro. Então, vocês já sabem que ele é composto por 22 entrevistas de semioticistas de renome da Escola de Paris, o que é um conceito um tanto fluido, porque, na verdade, há muita divergência, o que não quer dizer necessariamente antagonismo, nas posições desses entrevistados. E, na verdade, eles estão, como vocês podem ver, em ordem alfabética de sobrenome, o que, na verdade, não é ordem nenhuma. Mas ela tem uma vantagem, porque ela deixa o leitor livre para escolher o caminho que ele seguir e não se vê obrigado, por exemplo, a seguir uma ordem cronológica ou uma ordem temática. Enfim, o leitor pode ir atrás daqueles nomes que ele conhece, que são familiares, ou então ele pode ir atrás daqueles que ele nunca ouviu falar, por exemplo. Ou ele pode ainda simplesmente ler a primeira página do livro, das entrevistas, que tem um resuminho bem pequenininho dos dados pessoais de todos, com exceção da Nenot, e da sua biografia. E daí ele pode ver as linhas de pesquisa de cada um e procurar aquilo que lhe interessa. E só dessa leitura primeira, ele vai ver que a diversidade é muito grande. Então, só para citar alguns exemplos, você vai da semiótica da religião de Panier à semiótica cognitiva de Brandt e Petitot, da semiótica da arquitetura de Boudon aos estudos gramaticais de Arrivé, da semiótica do audiovisual, do cinema e da televisão de Jost e Anne Beyer, à semiótica musical de Tarasti, da retórica de Klinkenberg à semiótica de Gravot, da semântica de Courtese e Rastier à semiótica das artes de Constantini. Quer dizer, isso sem falar de Bertrand, do Fontanelli, do Zuckerberg, da própria Nenot, que trabalham com uma semiótica geral, supondo que essa semiótica geral exista. Só que essa leitura, das entrevistas, ela tem uma certa, ela pode induzir a um certo erro, porque, por exemplo, o Zuckerberg, ele modestamente fala em sua entrevista, no resumo da sua linha de trabalho, que ele trabalha com semiótica geral
e semiótica poética. Nenhuma linha, portanto, sobre semiótica tensiva. Então, se você se limitar a esta página, você nunca vai saber, caso você não saiba ainda, que o Zilberberg trabalha com semiótica tensiva. O Boudon é outro, que tem uma pesquisa muito interessante sobre semiótica do som, mas não fala nesse resumo. Outro caso é o Bertrand, que tem uma atuação junto a empresas, né, como consultoria de empresas, que ele não cita nesse resumo. Mas a gente tem também o caso oposto, que pode confundir. Então, por exemplo, o Davor Harris, ele cita linhas de pesquisa muito diversas. Eu vou ler para vocês. Então, uma delas é psicogenese normal e patológica do sujeito de enunciação verbal e não verbal. E, além disso, análise semi-antropológica dos processos identitários das comunidades indígenas do Brasil. Mas o que ele fala mesmo na entrevista dele é de psicanálise, de psicologia. Né? Ou ainda, tem também o caso do Brandt, que além de semiótica cognitiva, acrescenta semântica estrutural, poética, narratologia, filosofia da mente, fenomenologia e tradução. Mas o que ele fala mesmo é de semiótica cognitiva. Então, o meu conselho, se quiserem dar uma lida na primeira página, leiam, mas com devidos cuidados, porque ela pode omitir algumas coisas ou pode acrescentar outras, não que alguém tenha mentido, por favor, não me leve a mal. Mas é que às vezes ele não fala disso na entrevista, ele fala de outra coisa. E por isso que aí que vocês verem, o que eu coloquei aí não foi o que está na entrevista, foi o que eu achei que mais se destacou em cada entrevista. Alguns casos coincidem, em outros casos não. Mas o próprio Biglari, ele propõe uma classificação das perguntas. Avança um para nós, por favor, Igor. Mais um minha, por favor. Então, o primeiro bloco de perguntas é a história da semiótica. Então, com esse bloco, ele procura reconstituir a história da semiótica a partir do percurso pessoal e acadêmico dos entrevistados, as suas vivências e o convívio deles com Greimas, com Barthes, com Ricoeur, com Eco e vai por aí afora. Pode avançar. E, aliás, é daí que saem essas narrativas, né, meio anedóticas, mas que eu acho muito boas. Daí, em seguida, é a semiótica diante de outras áreas de pesquisa. Daí, nesse grupo, os entrevistados vão procurar estabelecer, no plano teórico e epistemológico, as interações da semiótica com outras ciências, né, como a linguística, a teoria literária, a filosofia, a fenomenologia, e vai por aí afora. Pode ir. O outro bloco é a semiótica e seus objetos de estudo. E aí a gente tem realmente, digamos, o coração do livro, que é quando cada um dos entrevistados vai falar do que trabalha, com o que ele trabalha, como que ele começou a trabalhar com isso, de onde veio essa ideia, em que momento que ele está da pesquisa dele, para onde que ele imagina que essa pesquisa vai conduzi-lo, qual a interface que ele enxerga entre essa semiótica que ele constrói e outras semióticas, ou entre a semiótica que ele faz e outras ciências. E, em especial, entre a semiótica dele, entre 50 mil aspas esse dele, por favor, e a semiótica geral. E daqui a pouco eu falo o porquê dessa questão. A semiótica e seus paradigmas. Aí, nesse caso, é uma discussão mais epistemológica, em que cada um dos entrevistados vai buscar justamente as bases dessa semiótica que ele faz. Afinal de contas, baseado no que você faz isso que você está fazendo. O passo seguinte é a semiótica e suas funções. E aí é uma coisa muito interessante, porque é uma conversa muito prática sobre o que é ser um semioticista. Né? Para que serve, afinal de contas, a semiótica? A que levam as pesquisas da semiótica? Uma questão chata, mais importante. Né? E isso é uma discussão absolutamente, tanto em termos práticos quanto teóricos. Em termos teóricos é o seguinte, bom, qual é o lugar da semiótica no meio das ciências? E, finalmente, o último ponto são assuntos diversos. Porque, veja, as entrevistas elas não têm um formatão rígido. Claro que algumas perguntas se repetem, mas outras não. E aí que surge a questão da oralidade, como o Biglari deixa as pessoas falarem, né, os entrevistados falarem à vontade, os assuntos um assunto puxa outro e vão surgindo temas que não estavam previstos. Né? Então, por exemplo, o lugar institucional da semiótica,
a semiótica persiana, muitas vezes, como nasceu o célebre quadrado semiótico, tem a narrativa do Rastier sobre isso. Bom, e uma das questões que está justamente presente na semiótica, nas entrevistas, é se existe ou não uma semiótica geral. Então, tem aqueles, como justamente o Rastier, que vai entender que não existe uma semiótica geral, mas, na verdade, uma federação de semióticas, cada qual com seu objeto. O que ele diz? Mas é muito interessante a argumentação dele. As ciências humanas e sociais partilham, cada uma em seu nível de análise, o semiótico, nem puramente interno, nem puramente externo a essas ciências, né? Nem puramente interno, nem puramente externo. O semiótico constitui o mundo em que vivemos. E mais adiante ele acrescenta: deixamos em aberto a questão de saber se a semiótica é uma ciência da cultura, dentre outras. De minha parte, estimo que ela não é uma disciplina, mas uma reflexão federativa que é de interesse do conjunto das ciências da cultura. O Fontanille, que também se ocupa dos estudos culturais, concorda que a semiótica está no centro das ciências que se ocupam da cultura, mas, ao contrário de Rastier, entende que existe sim uma semiótica geral, na qual há efetivamente regras, esquemas e princípios universais. Penso que esse é um importante elemento de debate com, por exemplo, François Rastier, que considera que a semiótica geral não é nada mais que uma federação de semióticas particulares. Na semiótica geral, tal como ele, Rastier, a concebe, não há nada, apenas maneiras de fazer e de pensar. Penso que na semiótica geral há conteúdo, formas, métodos e um quadro conceitual indispensáveis. Por outro lado, Klinkenberg vai entender que há sim, de fato, uma federação de semióticas, mas que existe uma semiótica geral que preside as demais, como se fosse um primeiro-ministro da semiótica. Diz ele: eis que estamos de volta ao senso crítico. Exercitar-se a ver, saber o que se vê e a compreender como se vê, é dotar-se de uma ferramenta utilizável em muitas circunstâncias. Seria bem espantoso que este ou aquela, que aprendeu a ver uma imagem ou um texto e a explicar os mecanismos que presidem seu funcionamento, como imagem ou como texto, não possam também ver uma situação política e explicar os mecanismos que presidem seu funcionamento como situação política e vice-versa. A semiótica é, portanto, um instrumento de luta contra a miopia ou provincialismo metodológico. Federar em um mesmo quadro conceitual as práticas humanas habitualmente mantidas separadas, das regras culinárias, as boas maneiras, do gestual cotidiano, a gestão do espaço na arquitetura, da religião à vestimenta, apresenta um interesse ético pouco negligenciável. Tal prática só pode ajudar o cidadão a fazer uma leitura crítica, portanto, libertadora do universo em que se move. Então, eu trouxe essa discussão, porque é uma das que existem no livro, mas que mostram, e que me parece que é uma das suas riquezas, digamos assim, esse diálogo existente entre vários pesquisadores que têm, claro, um ponto comum, na maior parte das vezes tem um ponto comum, mas em outras vezes divergem. Mas, além das entrevistas, eu queria falar para vocês de uns apêndices que tem no livro que eu, pessoalmente, acho que são muito úteis, né? E eu começo pela bibliografia. Avancei para a gente. 5 minutinhos, eu acho que vai dar. São duas bibliografias. A primeira é a de cada entrevistado, em que ele lista os seus livros. Nesse caso, sempre que eu deparei com uma tradução em português, eu acrescentei. Por exemplo, eu descobri aí que o Tarasti, impressionantemente, tem uma biografia do Villa-Lobos, né? Traduzida já recentemente. Então, acrescentei aí, que ela não estava no original. E a outra biografia é uma geral do livro inteiro, que é muito grande. E aí, realmente, eu não tive pernas para correr atrás de uma tradução em português. Então, nesse caso, foi só a citação em francês.
Pode avançar, Igor, para nós? Um outro apêndice é muito bacana, é o que permite localizar rapidamente todo mundo que é citado no livro, as pessoas ou os grupos. Então a gente fica sabendo, por exemplo, que o Valdir Bem-Vidas é citado 3 vezes ao lado de nomes de menor expressão, como, por exemplo, o Banvenice, não é? Mas ele está lá. Então sabemos disso, que o Bem-Vidas está lá ao lado de boas companhias, né? Por favor, Igor. E a gente tem também um índice geográfico, né, que mostra todos os lugares que são citados pelos semioticistas. E a gente descobre que a semiótica, a despeito das suas vicissitudes, é global. Então, ela é estudada na China, no Peru, na África, na Europa e até mesmo, segundo o livro, em São Paulo. Vamos lá, Igor, por favor. Nesse outro índice, a gente fica sabendo o que se estuda onde. Então é muito interessante, porque você pega um instituto qualquer, que seja do seu interesse, vê a página dele e descobre o contexto em que ele é citado. Então você pode, por exemplo, descobrir que no Círculo Semiótico de Teherã, eles traduzem textos da semiótica para o persa. Você pode descobrir que na Associação Marroquina de Semiótica estuda-se sociossemiótica, e se você quiser estudar semiótica tensiva, você vai descobrir que você pode estudar na Universidade de São Paulo, segundo o Biglari, está aí também. E o último índice, temos um ainda antes, que é o de revistas, que é um índice muito interessante, que traz todas as revistas que trabalham com semiótica. Então, tem tanto revistas muito específicas, né, como a Semiótica Cognitiva, que trata de semiótica cognitiva, ponto, como aquelas que tratam de semiótica geral, como a Degres da Bélgica. E agora sim, o último índice, que foi disparado, o índice que deu mais trabalho, é o maior e foi muito trabalhoso para fazer realmente, é o índice que tem todos os termos que são citados pelos entrevistados. Então você pode procurar por alguma coisa e descobrir quem, por exemplo, a utiliza. Então, se você procurar por merologia, você vai encontrar o Bourdon, que trabalha com isso. Se você colocar biosemiótica, você vai encontrar, quem que você vai encontrar? O Brandt, o Rastier e o Tarasti, que fazem essa citação. E se você colocar cinema, vem meio mundo. Então, por aí a gente pode fazer uma outra leitura do livro, não mais passando pelos autores, mas passando pelos temas. Bom, e aí uma diferença entre a versão impressa, né, que é essa aqui, a versão em tablet, tem as duas, é que as duas têm esses índices, só que a versão em tablet ela não tem a numeração das páginas, e também nem precisa, né, porque daí você seleciona lá a palavrinha que você quer e você faz a PC, e o programa te manda para o texto. Mas mesmo assim eu coloquei os índices nas duas versões, porque, por exemplo, no caso das revistas, se você ler simplesmente o índice, você vai ter lá todas as revistas que são citadas, então fica fácil de você ir atrás dela. E se você não tivesse o índice, talvez você não achasse, nem soubesse da existência da revista. Bom, a minha intenção, né, e estou acabando nessa conversa com vocês, não foi esmiuçar as entrevistas, porque elas são extensas, né, nem os objetos, nem as teorias, porque não seria viável, mas dá. E aliás, é o seguinte, né, o livro, não sei quantos conhecem o Question de Sémiotique da Nenot, mas eles são mais ou menos parentes, porque nos dois livros você tem uma ideia muito boa da amplitude da semiótica. Eu entendo que sobre o sentido, ó, na entrevista semióticas mais ainda, né, porque você tem essa grande visão da semiótica na visão mais pessoal daqueles que estão trabalhando com seus objetos de pesquisa, mas você tem também uma abordagem prática da vivência do semioticista, né? Normalmente a gente está acostumado a receber as teorias prontas, né? A gente nunca entra na cozinha da semiótica, né? A gente nunca vê os cozinheiros trabalhando, a gente já recebe os pratos prontos, nem mesmo preparando, né? A gente precisou vir aqui para descobrir de onde o Greymar tirou a ideia. Mas aqui a gente tem essa oportunidade de ver esse movimento acontecendo. E uma última qualidade que eu vejo no livro é justamente que ele é pródigo em bons conselhos. Então, vou me permitir ler a resposta que o Fontanelli dá ao Biglari quando ele lhe pergunta que conselhos ele daria
aos jovens semioticistas? Então, eis a resposta do Bertrand. Inicialmente, eu os aconselho... Oh, meu Deus do céu! Freud explica. Aliás, uma das entrevistas mais interessantes nesse ponto é justamente a do Bertrand, né? Nessa questão do que é ser um semioticista. Lá tem uma receita clara. E essa abstração do Bertrand, só fazendo uma parênteses no que o Ivan falou, foi o Bertrand que justamente me instigou a traduzir Zola. Mas vamos lá, a resposta do Fontanille. Inicialmente, eu os aconselho a ter um projeto pessoal e profissional, pois como a situação da semiótica não é muito promissora, é preciso se fiar em outra coisa, em seu próprio projeto, por sua própria vontade. Pode-se entrar no mundo da pesquisa fazendo física ou química dos materiais, sem saber muito bem aonde se vai, porque a química dos materiais vai levá-lo a alguma coisa. A semiótica não o levará a lugar nenhum se você não tiver um projeto que o leve. Ajude-se e a semiótica o ajudará. Segundo conselho, procure a dificuldade, não procure a facilidade. Entendo por facilidade não ser preciso usar uma ferramenta porque a coisa se resolve sozinha ou porque ela permite fazer alguma descrição. É pela busca pela dificuldade que é preciso compreender o elo entre as diferentes ferramentas e compreender os fundamentos, os embasamentos. Quando se procura facilidade, não se progride. Enfrentar problemas, aprender a formular boas questões é o que faz progredir. É preciso procurar identificar os problemas, formulá-los e fazer hipóteses para as soluções. Se não se pratica dessa maneira, só se fará aplicação. É preciso absolutamente conseguir problematizar. É isso a semiótica. Identificar os problemas, analisá-los, formulá-los e resolvê-los. É isso. Obrigado. É isso. Acho que não passei muito, né? Um pouquinho. Bom, né? Poxa vida, Dilson. Muito obrigado. Vamos aproveitar os minutinhos que ainda temos e vamos aproveitar a presença do Dilson. Quem quiser fazer, quem sabe alguma pergunta, quem fizer ou formular algum tipo de observação, de comentário, ou eventualmente tem alguma curiosidade até mesmo a respeito desse enfim, difícil e mal remunerado métier, ofício de tradutor. Então, bem, aproveitemos os minutos que temos ainda aqui no espaço para poder conversar um pouquinho com o Dilson. Professor Valdir. Isso aqui está gravação. Oi, Dilson. Bom, obrigado, primeiro, pela tradução, né, porque vai servir bastante para a gente. A minha curiosidade é a seguinte, você falou que o Greimas pediu para o Cortés melhorar o francês dele, que era ruim. Não é bem melhorar, dá uma ajeitada, vai. Dá uma ajeitada. Isso em 1976, 77, quando o dicionário de 79 estava em preparação. É isso. Greimas teve alguma ajuda para o semântica estrutural? Não sei. Porque eu já ouvi comentários de franceses que dizem que é um texto muito mal redigido, não parece ser francês. O que é natural. Sim, o que é ele não era natural, francês. vindo de um estrangeiro lituano que morou muito tempo e tal. Eu só teria essa curiosidade, mas enfim, você não é obrigado a saber. Não é. O que eu sei é que justamente o Cortés conta que eles chegaram à conclusão juntos de que era melhor que o Cortés desse a redação final para homogeneizar, né? E que uma narrativa, não sei, acho que é o Landowski que fala que o Greimas jamais deixou o lituano, né? A língua, né? Então, Alguma outra
como as pessoas podem obter Ah, o livro Entrevistas Semióticas. bom, eu tenho uma meia dúzia de exemplares aí com descontinha, mas quem quiser, tem aqui tem a versão em tablet, né, que é mais barata, e a versão em papel. Tem aqui o QR Code, se alguém quiser ver. Ou então vai na Amazon.com, sem o BR, e digita lá entrevistas semióticas. E daí ele vem ali. Tá? Então, tem essa... Então, rapaz. Você não quer falar? Não, na verdade, o problema dele é porque ele é impresso nos Estados Unidos. Então, ele está saindo em papel, mais ou menos, está saindo R$250. É proibitivo. A versão, se vocês quiserem, temos aqui por 120, não muitos. A versão em tablet está saindo por $5, bem mais em conta. E daí $5 sai R$30. Né? E daí não tem transporte, não tem nada, a versão para tablet. Então, então, assim, se alguém quiser publicar pela Amazon, converse antes comigo. Veja bem se você deseja. Mas, enfim, ele é caro por isso, por causa do frete e porque ele é impresso em dólar. Por isso que ele fica muito caro. Essa é, mas tem aí. Pode ser. Muito bem. Bom. Muito bem. Bom, daqui a instantes vamos ser enxotados daqui dessa sala. Então, antes que façam isso conosco, eu agradeço muito, mais uma vez, ao Dilson pela participação. Dilson nos apresentou mais do que um mero conjunto de coisas curiosas. Ele nos apresentou uma coisa muito mais metódica, e por conta disso muito mais interessante, muito mais relevante semioticamente para todos nós. E essa palestra do Dilson de hoje vem se somar ao trabalho de utilidade pública para a tribo semiótica que ele já havia realizado, enfim, só ele sabe quão laboriosamente, ao longo de anos, no processo da tradução do livro organizado pelo colega Amir Biglari. Dilson, muitíssimo obrigado, foi ótimo ouvir você. Com isso nós concluímos a primeira jornada do nosso evento. Quero agradecer muito às pessoas que ficaram aqui até o último minuto conosco na primeira jornada do Mininapol de Semiótica 2024. Convidar todas as pessoas que estão aqui a repetirem a dose amanhã e depois. E, por fim, um agradecimento bem apoiado, bem especial às pessoas da Comissão Mini-Anapolizadora 2024, que fizeram todos os esforços desde o primeiro instante dos preparativos até chegar aqui aos dias do evento. Muitíssimo obrigado, gente. Como sempre, é com o engajamento e com a participação ativa de vocês que a gente consegue realizar alguma coisa boa dentro da nossa área de pesquisa. Muito obrigado e a gente volta a se encontrar aqui mesmo nessa sala amanhã, dia 9, às 14 horas. Obrigado, gente. Dilson.